E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Esse é o Marco 10, dia 18 de novembro, essa terça-feira. Vamos falar bastante de Vasco, expectativa e véspera de Vasco e Grêmio, o retorno do Brasileirão em um jogo muito importante para o Vasco da Gama. Antes de tudo, deixa seu like, sua curtida, seu joinha. Muito obrigado a todo mundo. Quem chega aqui no Ouvido Vasco, você também pode se inscrever no canal. A gente agradece bastante. Se inscrevendo, você é notificado automaticamente pela plataforma dos vídeos e lives que vão chegando, inclusive lives, todo dia uma livezinha à tarde aqui no Ouvido Vasco. Cola junto, participa, sei que você vai gostar. Além disso, você pode se tornar membro, mais barato que uma coquinha gelada, tem direito a lives exclusivas e, por que não, a doação via Live Pix. Deixa seu comentário, sua sugestão, sua crítica, eu agradeço desde já bastante. Meus amigos, o Vasco da Gama está nos preparativos para o jogo contra o Grêmio, amanhã, 9h30 da noite, em Porto Alegre, e tivemos uma grata surpresa, né? Pumita Rodrigues, ele que está convocado pela seleção uruguaia, o Uruguai que joga hoje, inclusive amistoso, nos Estados Unidos. O Pumita pediu dispensa da seleção uruguaia antecipadamente. Vamos explicar um pouquinho. O Uruguai tem um amistoso com os Estados Unidos hoje, né, terça-feira, e ficaria impraticável para o Pumita jogar na quarta-feira pelo Vasco. Só que Bielsa normalmente técnico do Uruguai, tende a levar mais jogadores do que tem necessidade. E o Pumita ia ficar sobrando, ele não ia ser relacionado para esse amistoso contra o Uruguai, contra os Estados Unidos, desculpa, apesar de ter viajado para lá. Foi mesmo para uma preparação para testes e questões de treinamentos. Então, sabendo disso, o Pumita pediu para retornar ao Brasil um dia antes, o que possibilitaria ele de participar do treino hoje, na terça-feira de manhã, e estar apto para jogar amanhã contra o Grêmio. E dito e feito, a seleção uruguaia, a comissão técnica de Marcelo Bielsa, o liberou. Pumita chegou hoje à noite, ontem à noite, no Rio de Janeiro, e hoje treina com a equipe de Fernando Diniz. Então, a tendência, e esse é o ponto positivo, a tendência é que o Mita possa vir a ser o titular contra o Grêmio, né? E a gente não tem a improvisação de Titi. E aí muda talvez toda a configuração que a gente está pensando, né? Apesar do Hugo Moura ou Lucas Oliveira estar ali na briga pelo lado direito da zaga, tende a ser o Hugo Moura, ali no meio, que seria o Thiago Mendes, agora você pode deslocar o Tietê, que jogaria improvisado na lateral direita para sua função original, junto com o Barros, e o Pumita assumir a lateral direita. Assim, eu não sei como é que vai estar o Pumita, como é que vai ser esse treinamento agora na parte da manhã em São Januário. Então, são notícias que vão ganhando um corpo. Hoje, terça-feira, a gente vai contando tudo para vocês e vai acompanhando. Mas eu acho que acaba sendo um ponto positivo, porque o Vasco ganha, né, mais jogadores para serem colocados em campo nessa disputa difícil com o Grêmio, né? A gente gosta de repetir isso, mas o Vasco nunca pontuou na Arena Grêmio, então para demonstrar a dificuldade do jogo, por mais que difícil seja o momento também do tricolor gaúcho, o Grêmio que está atrás do Vasco e está desesperado também para somar os seus pontinhos. Então vamos acompanhar, mas acho que é um ponto a favor nosso ter o Pumita novamente no elenco, 2 dias antes, viajando, e maneiro do Pumita se esforçar para estar aqui, né? Poderia estar simplesmente lá nos Estados Unidos acompanhando a delegação, mas preferiu voltar para treinar e estar apto para jogar amanhã, quarta-feira, em Porto Alegre, pelo Vasco. Notícia que também chegou, e essa é uma notícia para lá de importante: Rayan recebeu uma proposta do Barcelona. O Joel Silva trouxe essa informação ontem à noite. Rayan, que já vem sendo observado por muitos clubes ao longo do mundo, né? Time árabe, time italiano, time português, time inglês, e agora o Barcelona chegou e aparentemente colocou uma proposta na mesa
de Ryan e seus agentes. Parece que o Vasco também está ciente dessa proposta, é uma proposta inferior à multa de 40 milhões de euros, porém é uma proposta que agradou tanto o Vasco quanto o Ryan. E quando a gente vê que agradou tanto o clube quanto o jogador, a tendência é que possa vir a aceitar. Vamos ver, tentar entender em relação a números essa proposta, valores, participação do Vasco, tempo de contrato. A gente sabe que a marca Barcelona é muito atrativa, né? Passando por Roberto Dinamite lá atrás, Romário, Ronaldo, Rivaldo, Neymar, Vitor Roque recentemente, Ronaldinho Gaúcho, cara, são muitos jogadores que têm esse carinho pelo Barcelona e não sei se a cabeça do Ryan como é que está nesse momento, balançando para aceitar essa proposta, mas também acho que a gente tem que se inteirar e o Vasco também provavelmente vai participar dessa mesa de negociações. O Vasco que vinha, né? E não acredito que isso possa invalidar, acho que isso pode aumentar a proposta vinda do Barcelona. O Vasco está conversando com o Ryan ao mesmo tempo, concomitantemente, para aumentar seu tempo de contrato, né? E, consequentemente, a multa contratual para ele sair, a multa rescisória. Vamos acompanhar como é que essas duas coisas batem. O Ryan pode negar a primeira proposta do Barcelona, o Vasco renova o contrato com o Ryan, e aí vem o Barcelona com uma segunda proposta. Vamos ver. Acho que isso tudo faz parte dos negócios aí da mesa de negociação e tudo acho que vai ser acertar. A única verdade, a única certeza que a gente tem é que Ryan não deve continuar muito tempo no Vasco da Gama e, infelizmente, falo isso porque eu acho que a formação do jogador a gente vê em poucos meses como o Ryan cresceu ao lado do Fernando Diniz, tendo tempo para desenvolver, para aprimorar, e eu não sei como é que vai ser essa desenvoltura do Ryan no mundo lá fora, né? No mundo em que se pede resultado na hora. Então, assim, torço muito para o garoto, até porque já demonstrou um carinho pelo Vasco da Gama e a gente acompanha com afinco esse momento da carreira dele, mas acredito que no mais tardar, ou final desse ano, ou no meio do ano que vem, na pausa da Copa do Mundo, Ryan não deve mais fazer parte do elenco do Vasco. Falando em Vasco, a gente falou a semana toda sobre a troca de gramado de São Januário e a reforma de São Januário continua sendo um tema, né? Ontem, o Atenção Vascaínos trouxe a informação, é uma discussão que já vem tendo um tempinho, sobre a capacidade do novo São Januário. A gente ainda não teve acesso à maquete, à proposta da capacidade e do formato do estádio. A gente tem uma ideia original lá atrás do famoso caixotinho, né? Porém, o seu formato atual, isso é, após as participações da prefeitura e dos arquitetos, a gente ainda não teve uma maquete atualizada. Porém, a ideia é de que teria capacidade para 45 a 50 mil lugares, que logisticamente, a informação do Atenção Vascaínos, logisticamente, aquele número de 57 mil pessoas não seria possível, capacidades desse novo São Januário. Então, ficaria entre 45 e 50 mil. E aí? Você gosta? Você acha que tinha que ser 57? 57 é quase 60 mil pessoas, né? Em São Januário, sem contar a parte operacional do estádio, né? Vamos dizer que não é apenas em relação a quem está assistindo o jogo, né? E sim quem está trabalhando lá. Vamos acompanhar. De notícias de outros esportes, a gente teve conhecimento, e isso foi divulgado, que a técnica Verônica Coutinho e a preparadora física Cássia Gouveia não fazem mais parte do elenco e da comissão técnica do Vasco da Gama do futebol feminino. A Verônica, que já tinha um tempinho de Vasco, não está mais vinculada, vinha sofrendo crítica há bastante tempo nos últimos jogos, né, contra equipes
que não vamos dizer que não são principais, especialmente em relação ao Campeonato Carioca. Então, as duas deixaram o Vasco da Gama. E o basquete, né, que vem sendo também alvo de críticas. O basquete perdeu mais uma, cara. Perdeu para a Franca, que é uma das equipes mais fortes da NBB, de 103-61, né, fora de casa, quase 60 pontos aí de diferença. Mas uma luz no fim do túnel, veio um novo patrocinador oficializado pela associativa. Pix das Estrelas é o novo patrocinador do basquete e do futsal. Então, a ideia é de que esse patrocinador injete dinheiro e ajude a melhorar o rendimento do Vasco. São 10 jogos e 10 derrotas, assim, uma campanha desastrosa, e a gente torce para melhorar, lembrando que a NBB tem rebaixamento e o Vasco é o pior, é o último colocado nesse campeonato brasileiro. É isso, meu povo, a gente vai acompanhando, vai trazendo tudo para vocês. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Deixa seu like, sua curtida. Esse foi o Marco 10 aqui no Ouvidor Vasco. Conto com a participação de vocês e lembre-se das lives todo dia na parte da tarde. Tamo junto, valeu!